Seja bem-vindo ao Zoe Talk. Esse é o podcast de introdução. Pessoas dizem que ninguém escuta podcast de introdução, mas eu espero que se você chegou até aqui, você escute para que você possa entender o que a gente vai fazer, a trabalhar, desenvolver através desse podcast, que tem como objetivo trabalhar temas tão importantes como educação, criação de filhos, famílias, tudo sob a perspectiva cristã. E nesse podcast de hoje, a gente vai se apresentar. Eu sou Matheus Macedo. E eu sou Tatiana Macedo. Somos um casal, família, e a gente vai falar um pouco para vocês sobre tudo aquilo que nos mobilizou até que a gente chegasse nesse podcast, o porquê desse podcast, o que é que está por trás de tudo isso. E eu creio que dessa maneira você vai poder entender melhor o propósito desse projeto e também como pessoas vão poder ser abençoadas através dele. Como eu falei, o Zoe Talk é um podcast que tem como objetivo capacitar, apoiar as famílias no seu projeto de vivenciar a vida em comum, de criar filhos, de educar e de viver, acima de tudo, para a glória de Deus. Tudo na perspectiva da cosmovisão cristã. Então, para você entender como a gente chegou até aqui hoje, eu preciso começar um pouco mais atrás nessa história, né? Eu vou começar por mim e por Tati, falando um pouco da nossa história, né? A gente começou a namorar no ano de 2012 e desde que a gente começou a namorar eu já tinha a certeza do meu chamado, da minha vocação pastoral, né? A propósito, eu sou pastor da Igreja Cristã Nova Vida do Recife, sou advogado também. E no meio, né, de todo esse projeto veio o Zoe Talk, que a gente vai explicar, veio o Zoe Christian School, que eu vou chegar lá daqui a pouco, mas eu tava falando do meu namoro e relacionamento com Tati. A gente começou a namorar em 2012 e desde que a gente começou a namorar eu já tinha essa clareza do meu chamado pastoral, da minha vocação. E Tati, por outro lado, também tinha já certeza de algumas coisas que ela queria para a vida dela em relação ao seu chamado, né, e seu projeto de vida. Eu sempre tive muito contato com criança, desde que eu era criança, inclusive, né? Eu lembro que, eu acho que com 9 anos, mais ou menos, eu assistia a aula no departamento infantil na igreja, no domingo, e no culto da quarta-feira eu dava aula para as crianças mais novas, de 4, 5 anos, né? Então, eu comecei a treinar, ter contato de aula, de criança e tudo, mais ou menos nessa idade. E eu sempre gostei muito, me envolvia em acampamento, não só de participar, né, do acampamento em si, mas de equipe. Enfim, a vida foi seguindo, eu sempre tive um jeito, uma facilidade com criança muito grande, sempre tive essa paixão. E chegou a fase aí de vestibular, né, de faculdade. E eu segui na área de psicologia, que também era uma área que eu sempre tive muito interesse, né? Eu gosto muito de estudar, de pensar, né? Sobre a mente humana, o desenvolvimento humano. Então, fui seguindo nesse caminho, né? E é interessante porque, a princípio, na minha faculdade, eu nem tinha certeza que eu ia seguir trabalhando com criança, né? Mas estava lá estudando psicologia. E aí eu comecei a pagar a cadeira de Psicologia da Educação. E nessa cadeira de Psicologia da Educação, eu disse, gente, como é que... Uma coisa que sempre teve na minha cara o tempo todo, né? Que era criança. Como é que eu não tinha pensado nisso? E aí eu decidi, eu vou trabalhar com criança. Mas ainda ficava naquela dúvida, né? Se ia fazer clínica com criança ou trabalhar com educação. Comecei a estagiar em escola, né? Desde a faculdade. E me apaixonei completamente pela área de educação, né? E sempre tive várias questões, assim, enquanto estava estudando. Algumas coisas que me encantaram na área de educação, outras que criaram, né, um certo entrave da minha fé com o que eu estudava e várias indagações que eu fui refletindo sobre. E, enfim, aí fui entrando nessa área, me apaixonando cada vez mais. E fui seguindo aí nesse caminho. Enquanto isso, eu segui minha formação, isso a gente já noivo e se preparando para casar. Eu me formei na área de advocacia, a área que eu atuo até hoje, né, na área de direito e atuando como advogado. E
meio tempo também dedicado ao estudo da teologia. Eu cursei Direito e Teologia de maneira simultânea. E pouco tempo depois de começar a praticar e exercer minha profissão como advogado, também fui ordenado ao ministério. E hoje eu equilibro, né, e cumpro esses dois papéis, além da minha vocação principal de servir a Deus e de cuidar da minha família. Mas o que é que tudo isso tem a ver com o Zoe Talk? O que é que tudo isso tem a ver com o Zoe Christian School? Na verdade, como a gente falou, a gente sempre teve do lado de Tati esse interesse pela educação, por crianças. Na minha família, a minha família tem escola já há décadas aqui na cidade do Recife. E quando eu mergulhei no ministério pastoral, eu vi, mais do que vi, eu cheguei à convicção de que das oportunidades que a igreja vai ter para melhor cumprir a sua missão e para ser eficaz na transmissão do evangelho, na formação de discípulos, é através da educação. Na verdade, sempre o foi assim. A igreja sempre formou discípulos por meio da educação. No entanto, em momentos da história, essa educação era através da educação formal, em outros, por meio da própria vida da comunidade, da vida familiar. E a gente acredita que em um período da história que a gente tem visto cada vez mais uma força que faz com que haja uma clareza entre quais são as convicções e ideologias que formam as crianças e os cidadãos, a gente entende que a igreja ela precisa recuperar esse chamado de formar cristãos, obviamente, em essência, antes de tudo, pessoas que creem na pessoa de Jesus, que vivem para a glória de Deus, mas que entendem que toda essa formação ela influencia todas as áreas da vida. Ela impacta e forma toda a maneira da gente enxergar o mundo. E foi diante dessa clareza cada vez maior que veio para a gente que a gente começou a sonhar, né? Com educação, com escola. E a gente sonhava e sonha, e agora isso está virando realidade, com a educação que pudesse partir dessa premissa de que tudo que a gente vai fazer numa escola, tudo que a gente vai planejar e ensinar, tenha como fundamento a clareza de que Deus é o Criador de todas as coisas, de que a Bíblia é a fonte de autoridade da nossa vida, e que depois disso, e justamente por conta disso, a gente é desafiado a aprender mais, a gente é desafiado a sonhar mais, a conhecer mais, porque se Deus é a fonte do conhecimento, e se Ele é um Deus infinito, nós podemos conhecer, nós queremos conhecer. E daí foi quando começou esse sonho, a gente orar por isso, a gente colocar isso diante de Deus, e aí daqui a pouco eu vou falar o que é que aconteceu que faz com que a gente estivesse aqui hoje. E é interessante lembrar também, né, que além desse interesse que Deus já ia colocando no nosso coração, incômodo com relação a um pouco do sistema escolar, educacional vigente, tem a questão da experiência da tua família, né, que foi surgindo esse interesse de tu entrar um pouquinho nesse meio, né, que eu acho que foi uma coisa que incomodou um pouquinho mais. Sim, o próprio fato de eu ter uma família que vive essa experiência me possibilitou conhecer muito, né, do meio educacional, e graças a Deus por isso. São pessoas que hoje nos ajudam a também entender como a gente pode ser efetivo. Afinal de contas, você não começa uma escola da noite para o dia, né? É algo que tem muita responsabilidade por trás, existe todo um propósito naquilo, e de fato os pais precisam confiar nas pessoas que ali estão envolvidas. E aí juntou um pouco dessa história, juntou um pouco do que Tati já vinha vivendo toda a vida dela, e casou tudo isso com a questão da minha vocação, de entender o papel que a gente pode, e a gente entende que Deus está nos chamando a viver. Só que tinha um grande ponto, a gente não via isso como algo de curto prazo, a gente via como um sonho, dizer, olha, quando o Senhor quiser, a gente vai ter alguma maneira de começar esse trabalho. Costumo dizer que não era nem um plano, né? Assim, não tinha chegado nem no nível de plano na nossa vida, porque a gente não conseguia nem visualizar a possibilidade disso. Não era tinha um feito sonho. estratégias para isso, como é que a gente vai chegar lá. Mas a gente sonhava e orava. E a Bíblia fala, né, que Deus, a palavra de Deus fala, deleita-te no Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração, atenderá. E a gente sabe que isso não é como uma moeda de troca, que Deus vai dar aquilo que você... Isso tem tudo a ver com aquilo que tem o propósito de glorificar Ele. Ele atende
na medida daquilo que a gente se coloca. E a gente está vendo dessa maneira. Foi quando, nesse contexto, aí tem um outro ponto interessante, né? Eu sou pastor aqui na Igreja Cristã Nova Vida do Recife, fica nos Aflitos, e a gente já vem há algum tempo também orando para a plantação de uma igreja no bairro de Boa Viagem. E isso já estava nos planos, no projeto para acontecer nesse ano de 2021. E foi quando, nessa busca pelo local onde a gente vai começar os encontros da comunidade, que a gente se deparou com a casa. E nessa casa a gente recebeu a informação de que lá funcionava uma escola que faliu, que não pôde continuar suas atividades nesse contexto da pandemia. E quando eu ouvi isso, na mesma hora me chamou a atenção. Eu disse, bem, pode ser que Deus queira fazer algo aqui, a gente tem uma estrutura. E nessas conversas com amigos, com pessoas que a gente divide a vida, um colega, um amigo mesmo, um irmão, assim, na fé e de história, né, Diego, que vai participar do próximo podcast com a gente, ele chegou para mim e disse, olha, eu sei do projeto que vocês sonham, eu acredito que isso é importante para a nossa cidade e eu quero, se você topar, ser um investidor da escola. Eu quero fazer parte disso e você vai lá, você e Tati se dedicam a esse projeto e eu quero ser um investidor nesse projeto. E aí isso tem alguns meses e de lá para cá aquilo que a gente sonhava virou realidade, né? Virou plano, ainda tá, né? Os planos ainda estão em execução e se Deus permitir, a gente sabe que tudo tá nas mãos dele, a gente sonha, né? E agora planeja de fato começar essa escola no ano 2022 aqui na nossa cidade, uma escola confessional, uma escola que é pautada pela pedagogia clássica, a gente vai poder explicar melhor sobre isso. E a gente vai dividir ao longo aí desse podcast muito do que a gente quer fazer na Zoe Christian School. E aí, o que é que tem a ver, né? A escola, a igreja, com o Zoe Talk, né? Pois é, o Zoe Talk chega porque a gente sabe que hoje em dia a tecnologia, as redes sociais, a comunicação é mais necessária do que nunca. A gente sabe, eu mesmo sou um consumidor de podcast, sou um consumidor de vídeos na internet e isso é uma bênção para a igreja, para as pessoas, para tudo que a gente conhece, porque é um instrumento de conhecimento, de aprendizado muito fácil. Antigamente a gente, por vezes, para aprender algo, tinha que entrar numa escola, numa faculdade, fazer um curso caro. Hoje a gente tem podcasts, tem vídeos, tem instrumentos nas redes sociais que nos ajudam a aprender de maneira tão mais acessível e a gente quis exatamente fazer parte disso. O Zoe Talk ele tem esse objetivo, a gente poder usar como uma ferramenta, obviamente, para os pais da escola que querem se aprofundar em algo, mas a gente não quer limitar isso aos pais. A gente vai trabalhar de maneira pessoal com os pais, fazer treinamentos presenciais também na escola, mas a gente quer abranger e ampliar esse alcance para aqueles que assim quiserem, né, conhecer sobre essa temática. E para isso a gente vai estar sempre convidando nos nossos encontros pessoas que têm experiências em determinados assuntos, como criação de filhos, casamento, educação dentro de casa, como você pode lidar com os desafios do filho novo que chega, como você formar de fato pessoas que vão ser influência no mundo, que vão poder abençoar outras pessoas. Enfim, então tudo isso que tem a ver com o elemento mais base que é da sociedade, que é a família, e com o elemento mais base ainda de tudo, que é o Senhor, que é Deus, né? A Bíblia diz que nele nós nos movemos, vivemos e existimos. E o Zoe Talk, então, tem esse propósito. A gente quer servir as pessoas que assim quiserem nos acompanhar, que entenderem que precisam disso, assim como a gente também entende que precisa, e por isso a gente vai estar convidando essas pessoas para compartilhar isso com cada um de vocês. É isso aí. Com a igreja a gente tem uma forma de alcançar a sociedade, né? Com a escola a gente tem outra. E com o Zoe Talk é uma outra maneira, né? Mais ampla também de alcançar a vida de outras pessoas. Então é isso. Esse podcast tinha esse objetivo de introduzir você. Se você chegou até aqui, parabéns, você ouviu o podcast de introdução. E eu convido você para divulgar, compartilha com as pessoas assim, olha, esse podcast de introdução vale a pena. Você precisa ouvir isso, você precisa conhecer esse projeto, não só da escola, mas do podcast, do que vai ser trabalhado. E eu tenho certeza que muitas pessoas que receberem isso vão se sentir agradecidas por você ter sido um instrumento para introduzir esse podcast que vai tratar desses temas tão importantes. Então, que Deus abençoe tua vida.
Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e que a consolação do Espírito Santo recaia sobre cada um de nós.